Falando diretamente dos jogos agora, eu concordo plenamente com o Sandro. Eu acho que o jogo de hoje, o jogo do Rio Ave, foi o jogo menos conseguido, claramente. Mas o Benfica mereceu ganhar. E o jogo de hoje, o Benfica merecia perder. O gol do Gil Vicente, ele nasce de uma falta claríssima e para cartão amarelo do jogador que Não dá foi, entrada. não foi uma falta simples. Um carinho por trás. Eu te digo mais. Se é um outro jogador. Se fosse ao contrário, ele anulava o gol do Benfica. Não, se é um outro jogador. Ele até levar vermelho. Exatamente, se é um outro jogador que sofre aquela falta ali, ele ia se jogar no campo e o ia árbitro simular, ia se contorcer todo e tal. Infelizmente, o VAR tem que chamar. O VAR tem não se jogou, mas o VAR tem que chamar. É um lance que o VAR tem que chamar. Já vai ter outra cara. E essa história que eu tô vendo muita gente comentando, tipo assim, vai pro Estado do Dragão, jogando assim, Porto vai não sei o que lá e tal. Gente, calma. Calma. Não é bem calma. assim. As coisas não são tão lineares assim. Hora viva, pessoal, família benfiquista. Hora viva aí os treinadores da bancada, os treinadores que comandam os jogos a partir do sofá, os entendedores de futebol. Pessoal, cá estamos nós. Mais um vídeo, mais uma gravação. Levar mais conteúdos acerca do Benfica, falar após uma vitória. Comentar também sobre o outro jogo passado que nós não tivemos disponibilidade para gravar. Os jogos são estão sendo tipo assim, tão próximos um do outro que mal você tem tempo para falar do outro jogo, já vem outro jogo a seguir. Então por isso que vamos tentar de uma certa forma aglomerar as análises, né? Falar do outro jogo passado um pouquinho também, de uma forma assim até superficial, para dar engrenagem para possamos também comentar sobre este. E se restar um tempinho, podemos falar também já fazer uma antevisão do jogo contra Chelsea, né? Que é o próximo jogo, terça-feira, da Liga dos Campeões. E é isso, pessoal, é isso. Vamos a mais um vídeo. Hoje eu, Geldes Major, Ailton Almeida, Joy Milt Bonfim e Alessandro Roncon, estando aqui conosco mais uma vez. E agradecemos sempre o pessoal que está nos acompanhando, o pessoal que está inscrito no canal, aqueles que comentam, aqueles também que vêm e não comentam, mas estão aí vindo de uma certa forma. Pedir sempre para que subscrevam o canal, dar aquela forcinha, estamos a crescer, mas com força de vocês vamos crescer mais rápido. E é isso. Olha, vídeo de hoje, pessoal, eu quero começar dando aqui destacando aqui algumas coisas, pessoal, e baseado nisso vocês podem a gente depois vai poder desenvolver ao longo do vídeo, mas eu quero dar aqui um parecer do meu ponto de vista, uma coisa que eu tenho tentado observar. Obviamente vocês podem podem concordar ou não, como também acredito que o pessoal também que nos acompanha pode ter o seu ponto de vista ao contrário, mas é o seguinte, tirando o jogo contra Karabakh, Karabakh, né? Karabakh, isso. Tirando o jogo contra Karabakh, que fizemos 2 gols com um futebol bem jogado. E depois viu-se o que aconteceu para que o time perdesse o ponto. Bem, o Benfica que não joga nada, o jogo contra Santa Clara, ou também em condições normais não perder aquela bola, então a chance de a gente ter ganho aquele jogo mesmo jogando mal era grande. Foi uma falha, foi um gol totalmente entregue ao adversário. Rio Ave. Bem, Benfica não joga nada, mas convenhamos que naquele jogo ali, quem teve controle do jogo foi o Benfica. Tirando o último lance do gol do Rio Ave, mas quem teve o controle do jogo todo foi o Benfica. Mesmo não produzindo, foi o Benfica. Dito isso, é assim, a gente como benfiquista, a gente quer sempre ver o time jogando bem e ganhando jogos. E algumas vezes a gente deixa de lado a questão de ser um pouco mais pragmático
E talvez isso também seja um pouquinho daquilo que os jogadores interpretem no campo. Por isso, por exemplo, aquele lance, por exemplo, de Rio Ave, tendo um pouco mais de controle da bola, aquilo não teria acontecido. Mas como os jogadores estavam muito assim naquela coisa, vamos partir para cima para ganhar os jogos, e cometendo falha que cometeu lá atrás, sofremos o gol de empate. Mas é o seguinte, pessoal, muita gente, principalmente as pessoas que fazem comentário até na TV, os antes também, eles desprezam totalmente a questão do cansaço físico e mental dos jogadores. Assim, eu confesso que hoje eu comecei a analisar as coisas de uma forma um pouco mais fria, porque é o seguinte, por mais que a estrutura do Benfica soubesse que iríamos ter isso nesta época, jogos em cima de jogos, praticamente tipo assim, com os jogadores subcarregados, mais jogos da seleção, tem coisas que acho que você não prevê. Eu acredito que eles não previam também, digamos, que isso fosse afetar tão drasticamente os jogadores como está sendo afetado. Vamos dizer, por exemplo, que outros times também, por exemplo, que jogaram o campeonato do mundo de futebol, também como é que estão conseguindo se virar e tal. São situações que eu acho que não vale equiparar. É notório, é nítido que os jogadores estão com sobrecarga física. Você, se analisar os jogos mesmo, digamos, de forma assim fria, você percebe que os jogadores estão cansados. E jogadores cansados, eles não pensam. Esse é o meu ponto de vista. Jogador cansado, eles não pensam. Não adianta ter que fazer formação, isso, aquilo, não sei lá que e tal, porque se nós formos voltar, por exemplo, vamos pegar só o jogo de Eusébio Cup. Aqueles 11 que começaram os jogos, depois saíram para entrar alguns jogadores suplentes, que nós depois tomamos 2 gols, depois conseguimos virar. Aquele primeiro tempo lá é um Benfica que se espera em condições normais, em estado físico normal, jogando. Ou vocês acham que aquele jogo lá não foi um bom jogo? A primeira parte do Benfica fez não foi um bom jogo. Ao meu ver, o Benfica fez um excelente jogo contra a Fenerbahçe. Aquele jogo de Eusébio Cup. Tudo bem que é um jogo treino, mas é um jogo... Na verdade, todos os jogos que o Benfica fez, até o jogo com o Santa Clara, foram muito bem. Quer dizer, tirando o jogo do... Que para mim já é outra coisa. Que era o jogo entre... Exatamente. Para mim aqui é mais aquela coisa de jogador tá com a cabeça. Também, que é um pós-eliminatória, também são jogos que colocaram como se fosse parâmetro, mas não, eu particularmente não coloco um parâmetro para poder avaliar. Exatamente, porque os jogadores estão com a cabeça na passagem de Liga dos Campeões. É natural. Exatamente. Entendeu? Porque jogamos contra Tondela na Luz e ganhamos 3-0. Jogamos bem. Entendeu? Mas em momento algum se fala desse jogo. Não se fala, mas assim, deixa só concluir aí para nós não estendermos o vídeo muito. Exatamente. Então assim, muita gente está desprezando essa questão justamente de... o time tem... nós temos elenco, nós temos jogadores, para não dar um coloca outro, não sei lá que e tal. Todos os times têm um 11 inicial que é estruturado, entendeu? Muitas vezes esse 11 não está tendo assim, aquele controle emocional, cansaço, essas coisas todas. Por mais que você coloque um ou outro jogadores ali, entendeu? Ainda mais levando em consideração que outra coisa que não se fala. Com pouco tempo de treinamento, pouco tempo para você, por exemplo, organizar, criar tática de jogo, você tem muitos jogadores que chegam... Vamos levar em consideração, vários jogadores chegaram para o Benfica novos. Os caras mal se conhecem. E você vê mesmo nos jogos, entendeu? Algumas jogadas que é nítido de tipo falta de treinamento. O jogador ainda não gravou o posicionamento do outro. Faz passe para lugar errado. Ou não está ninguém. Sim. Entendeu? Então, tipo assim... pessoas podem ver isso aqui como desculpa e tal, mas é um fato. Eu não estou inventando coisas aqui só para tentar mascarar ou para tentar branquear o que é o nosso Benfica. São coisas que nós estamos observando, entendeu? E que, de uma certa forma, acaba afetando os jogadores. Entendeu? E tem uma coisa que o Mourinho falou hoje, só para não alongar muito, que eu concordo plenamente com ele. Você tem um time que, por mais que você tenha bons jogadores, cansaço físico, pressão nas bancadas, porque, convenhamos, o Estado da Luz, por mais que você tenha ali toda a massa adepta, tipo, torcendo, basta um lance errado, todo mundo tá caindo em cima. Então, todos esses fatores, já vi pessoas dizendo assim, não, mas os jogadores são profissionais.
Irmão, não tem como. Isso afeta todos os jogadores, não tem como. Não adianta a gente acreditar que não, porque afeta. Então, tipo assim, o Mourinho falou uma coisa que é muito certo. Você tem uma equipa, como a equipa de Gil Vicente, que joga bem, está sendo bem treinado, entendeu? Está sendo basicamente a equipe a sensação do campeonato. Você tem uma outra equipa, cansada fisicamente, cansada emocionalmente. O jogo equilibra ou ela desequilibra até para o lado do adversário. Porque o outro adversário joga bem e está com todo o pique, toda a energia lá em cima. Benfica, e aquela coisa, você percebe muito. Vimos questões de jogadores mal posicionados. É outra coisa também que ele falou. Aí também já entra a questão de tipo, são dois treinadores diferentes, o jogador fica aí meio ainda perdido entre duas formas de jogar de cada treinador, coisa que, para mim, acredito, ele para mim não teve tempo para treinar jogador como deve ser. O outro cara estava lesionado, só agora dos jogos é que ele fez um jogo. Não fez nem um jogo e meio, né? Porque ele fez metade do outro jogo e metade desse aqui, basicamente. Então, tipo, por mais que as pessoas queiram colocar, assim, de lado, tentando só simplesmente, Benfica isso, Benfica não está jogando. Não está jogando, mas a pessoa não pode ignorar, porque é o que tem tentado a ver, ignorar totalmente esses fatores que eu coloquei aqui. Quando o Rui Costa deu entrevista ontem falando de cansaço físico e mental, meio que assim, as pessoas que estavam entrevistando ele, colocou uma cara de tipo assim, quer dizer, é Benfica, isso não pode acontecer. Entendeu? E só uma última coisa mesmo, estou sempre aqui a falar a última coisa, mas enfim. Eu dei uma espreitadela rapidinha só no jogo que Gil Vicente fez contra o Porto. Porque logo que eu comecei a ver aqui os comentaristas aqui falando, que claro, isso foi notório, né? O Gil Vicente dominou o jogo totalmente. Mas o Porto também teve dificuldade com o Gil Vicente tirando os gols de cabeça que eles fizeram, bola parada. Gil Vicente causou dificuldade para o Porto. O Porto, que é a sensação do campeonato, não sei lá, causou dificuldades também. Então isso mostra que é um time muito bem treinado e muito bem centrado. Entendeu? Mas enfim, este é meu ponto de vista. Eu acho que temos que colocar os pés um pouquinho no chão. Eu acho que tudo também não está errado. Tudo não está errado. Há muita coisa a se trabalhar, muita coisa a se fazer, mas vamos com calma. Não adianta também a gente também ficar ali juntamente com os antes, só martelando. Mas pessoal, desculpa pela fala aqui, foi meio que um desabafo também tanto. Faz parte. Eu agora peço a vocês, eu vou dar a palavra sempre ao Sandro, que quando tem a oportunidade de estar aqui conosco, fazer análise. Sandro, antes de você falar do jogo de hoje, cara, você consegue fazer como se fosse uma ponte do jogo que nós tivemos contra o Rio Ave para o jogo de hoje, cara? Fazendo uma análise assim direta? O jogo do Rio Ave, consigo. O jogo do Rio Ave... Eu vi o mesmo Benfica do jogo passado. O jogo de hoje, eu vi do jogo com o Rio Ave. Só que o Rio Ave causou menos moça no Benfica do que o Gil Vicente causou. Apesar do Gil Vicente ter perdido o jogo, o Gil Vicente foi... Cara, eles ganhavam toda a bola, cara. Mas só que estatisticamente, Sandro, não foi também aquele banho de bola. A única coisa que eles ganharam foi um escanteio. Porque chute para baliza, as coisas assim e tal. Não, é aí que eu ia chegar. Antes de eu vir para cá, eu analisei, estava vendo as estatísticas do jogo, sim. Eles dominaram em tudo. Todas as estatísticas. Entendeu? Eles dominaram em tudo. O Benfica não teve um escanteio no jogo. Não teve mesmo. Não teve. Eles tiveram mais finalizações no gol, mais finalizações para fora, posse de bola. Talvez eles tenham ganho número de cartões também, não sei também. Isso aí eu não me lembro. Mas hoje o jogo do Benfica foi fraco. Talvez por aquela parte física, né, que você até falou aí, que eu vi que os jogadores do Benfica perdiam muito no combate físico. Entendeu? Não ganhava na velocidade. Até mesmo, por exemplo, essas bolas que Ayrton até citou, acho que foi até no off, que Ayrton não falou ainda, mas ele até citou no off, que aqueles lances que o Luque Bacchio teve não digo isolado, mas quase isolado,
que ele chutou para ao lado da baliza e tal. Cara, isso é ritmo, cara. Isso é ritmo. É ritmo. Porque é aquilo. Se você não tem ritmo, você corre o campo todo. Quando você chega perto da baliza, você não tá com o mesmo fulgor, mesma potência que você tinha ali no coisa. Entendeu? E quando você tem o ritmo, com o passar do tendo o ritmo de jogo, você consegue administrar isso melhor. Entendeu? E você vê que, tipo assim, é um jogador que, tipo, ele jogou ali num nível até um tanto mais acelerado. Nos primeiros, sei lá, 40 minutos de jogo, né? Sim. Mas aí já caiu para o final do primeiro tempo, coisa assim, já foi caindo de rendimento. Começou a fechar um pouco mais, mas ele quase já não subia. Arrancadas e tal, quase não ia mais. Entendeu? Mas continua aí, Sam. Desculpa interromper você. Eu acredito ainda numa evolução nessa parte aí. Tu vê que aí, taticamente o time ainda tá meio desequilibrado. Entendeu? Como eu já tinha falado antes também, o jogador não guarda posição. Os defesas estão sempre no 1 contra 1. E é difícil, uma hora vai sair. Uma hora vai sair o gol. Foi o que aconteceu. Pois é. Eu tomo como muito referência, cara, justamente assim, o jogador não desaprendeu a jogar, não é possível. Eles não desaprenderam a jogar. Entendeu? É assim, eu posso estar falando coisas que muitos não concordam, de repente estar falando algumas coisas que não são totalmente correntes, mas tudo não é tão linear assim, de tipo, simplesmente, gastou-se milhões, jogadores não prestam, como tem vindo a ver alguns adeptos, né, do Benfica a colocar, que fulano e tal, o Richard Rios não valeu o preço que o time pagou. Se você for analisar, tudo bem que teve umas bolas lá que ele tipo, até perdeu e tal, mas quem realmente segurou aquele meio campo, fechando os jogadores, correndo pra cima por baixo e tal, é o Rios. Se você tiver ele em campo, ia ser muito pior. E se você tem um time todo que não está funcionando, não adianta você ter um jogador que ele não vai fazer tanta diferença. E outra coisa, é aquilo que as pessoas, acho que muita gente até hoje não se ligou. O Rios não foi contratado para ser aquele jogador que tipo sei lá, de drible, cabeça da área e gol. Entendeu? Foi um jogador tipo assim, um jogador físico, de contenção, entendeu? Sim, para dar mais consistência ao meio campo. Consistência meio campo, exatamente. Ô Ailton, eu sei que você tá doido aí pra descer além. Manda ver, cara, manda ver, velho. Você não esteve... Desculpa, ele não teve presente no vídeo anterior que nós gravamos, pois não? Não sim. Ok. Eu, antes de falar do jogo, do Rio Ave e do jogo do Gil Vicente, eu queria dizer que a época, se é planejada por um treinador e ele é despedido no início de setembro, antes de outubro, então alguma coisa está errada. Eu acho que o Benfica cometeu esse erro com o Simite, já falamos aqui, e o Rui Costa tinha que perceber se realmente o Lage era o treinador que realmente ele queria para esse projeto desse ano. E ele, quando escolhe o Lage, ele tem que estar seguro no projeto que eles vão realmente dar sequência. Sim. E eu acho que é aqui que começa a falha, porque o Mourinho, por mais que eu também acho que o Mourinho realmente está numa fase descendente, mas o Mourinho não tem culpa de nada. O Mourinho não vai conseguir mudar essa equipa da noite por dia. Existe todo um sistema já montado. Os jogadores chegaram agora, os jogadores estão a recuperar fisicamente agora, e ele não consegue. Ele não faz milagres. Então, eu acho que o maior erro aqui é o erro de planejamento. Ô, Ailton, você concorda então que Lage é para sequer voltar do Mundial do não, coisa, o Lage nem ia para o Mundial do Clube. O Mundial de Clubes deveria estar um treinador interino, que lá não valia muito, o Benfica não iria ganhar o Mundial do Clube. Ou tentava mesmo. Contratava um treinador à altura, um treinador como, por exemplo, Abel Ferreira, por exemplo. Você precisa investir. O Abel Ferreira, neste momento, tem um contrato, tem uma carta de renovação para 2 anos no Palmeiras. Parece que só tem mais um ano de contrato.
É assim, temos que investir num bom treinador. E num treinador que consegue fazer um planejamento de uma equipe. Eu acho que os maiores culpados neste momento do Benfica está na situação que está é o Rui Costa e o Pedro Brás. Realmente são os dois, que eu acredito que o Lage veio dizer que foi ele que escolheu os jogadores, mas não escolheu nenhum jogador. Falando diretamente dos jogos agora, eu concordo plenamente com o Sandro. Eu acho que o jogo de hoje, o jogo do Rio Ave foi o jogo menos conseguido, claramente. Mas o Benfica mereceu ganhar. E o jogo de hoje o Benfica merecia perder. É um fato. Eu acho que sim, para mim, eu acho que sim. Eu acho que hoje, eu não sei o que é que passa, porque do ponto de vista tático, o Benfica levou um banho de bola do Gil Vicente. Eu não vou dizer que o César Peixoto deu um banho de bola no Mourinho, que ele não consegue fazer isso. O Mourinho é muito mais treinador do que ele. Mas a equipa do Gil Vicente deu um banho de bola na equipa do Benfica. Falou-se muito da questão do aspecto físico. Eu acho que o aspecto mental está a pesar mais do que o aspecto físico. Sim. E eu não vejo a hora, aquilo que o Jantes falou, eu não vejo a hora dessa eleição acabar já. Os jogadores não estão a conseguir jogar no Estádio da Luz, não estão. E o que acontece? Essa eleição talvez deveria ser em junho, julho, no meio da época, não ser no Exatamente. Os jogadores não estão a aguentar. Agora, o que nós esperávamos do Mourinho é que talvez ele fizesse esquecer um pouco o Lage. Né? O que nós, quando vemos a equipa jogar, vemos claramente quem é o treinador. O treinador é o Lage ainda. Mas, o Ailton, exatamente para você e o Sandro, jogo de Rio Ave foi um jogo menos conseguido do Benfica, mas vamos tirar um parênteses aqui. Digamos, dos seus 15 minutos assim, do segundo tempo do Rio Ave, quando entra o Luque Bacchio, não foi isso, né? Mais ou menos, né? Quando ele entrou, né? O Benfica estava jogando bem. Aquele Benfica lá merecia ganhar aquele jogo. Claro. Depois o Luque Bacchio entrar, né? Exatamente. Aquele Benfica lá merecia ganhar aquele jogo. É o que eu disse. O jogo do Benfica merecia ganhar, mas empatou. E o outra Benfica merecia perder e ganhou. E outra coisa, você está citando agora a questão Mourinho. Você vê que, tipo assim, como eu até estava falando com vocês no off. Para você ver como as coisas, às vezes, elas são ingratas. Se por alguma eventualidade a gente ganha aquele jogo, nem se for aquele 1-0, eu tenho cá para mim que nós teremos outro jogo hoje. Eu tenho cá para mim... Os jogadores estão cada vez mais intranquilos. Exatamente. Se não ganham hoje, ficam mais intranquilos ainda. E Mourinho, vocês precisam ver a entrevista do... Quer dizer, o pós-jogo... A conferência de imprensa do Mourinho. Porque essa é uma coisa também que ele dá de lavada pro Lage. Falar do jogo, falar mesmo com os jornalistas aí e tal. Falar mesmo... Assim, ele dá um banho... Ele desmistificou totalmente o que é a situação dos jogadores do Benfica, o que foi o jogo de hoje. Literalmente isso. E o que você está falando, em outras palavras, ele falou a mesma coisa. Hoje o Benfica não mereceu ganhar, mas era importantíssimo, nem se fosse tipo arrastado, ganhar este jogo. Mas eu não vi a entrevista do Mourinho, mas talvez realmente ele... Vale a pena ver. Estou na linha daquilo que ele está a falar, ele podia me contratar para ser adjunto. Mas é assim, o Benfica tem que pôr um travão e tem que mudar. Do ponto de vista tático, hoje parece que a gente sentiu falta do Enzo. Porque o Frederico Asos no meio campo, no centro, eu não sei, fisicamente ele está muito mal, mas parece que ele não está com a rotina mais do centro, de jogar no centro. Ele jogou tanto nas laterais que ele perdeu a rotina, e eu acho que é isso. Mas você não acha que ali encaixa aquilo que... Claro, você não escutou aquilo que o Mourinho disse, mas tipo, encaixa aquele espaço cinzento, que é a ideia de um técnico e a ideia do outro técnico? Porque é o seguinte, ele, como você mesmo acabou de dizer, ele, de fato, passou muito tempo jogando ou como lateral e agora depois como ala. Entendeu?
Então você coloca ele, por exemplo, nessa posição, que supostamente, entre aspas, é a posição Aquilo que foi contratado. aquilo que foi contratado. Mas pelo fato de tipo, ter toda essa carga emocional, todo esse cansaço, esses coisas todas, o cara simplesmente tá longe de ser o Husners que nós conhecemos por causa disso, cara. Ele não vai ser... E ele contra o Chelsea vai jogar melhor à esquerda. Possivelmente. Sim, não tem dúvida. Não tem dúvida. Eu acho que ele ficou um bocado perdido, mas devido a isso aí que você tá falando, cara. É um tempo... O que acontece também? Os jogadores que entram também não acrescentam nada. Esse é que é o problema também do Benfica. E nota-se claramente que o Mourinho tem uma... Ele às vezes fica reticente a fazer substituição. Porque, por exemplo... Mas ele já enxergou. Ele já enxergou isso. O Henrique Araújo. Você viu que o Pavlidis hoje fez o jogo todo. E o Rio já não vai tirar o Pavlidis do campo. Porque ele percebe que mais vale o Pavlidis a jogar 80% cansado do que colocar outros jogadores. E se nós percebermos, ele coloca o miúdo, né? Um miúdo de 19 anos, ele coloca no final do jogo, mas deixa o Prestiani, deixa o Henrique Araújo, deixa o João Veloso no banco. O Garro defende bem. O Obrador nem no banco esteve hoje. Porque ele defende bem. O garoto lá, o João Rego, ele tava meio atrapalhado assim na hora de atacar. O outro jogador. Não, mas sim, mas ele. Sim, mas entrou um jogador, Gonçalo Oliveira, não sei o que é um. Não, ele não entrou. Não. João Rego. Entrou no lugar do Pavlidis no último minuto. Ah, é, rapaz? Não, foi João Veloso. É o João Veloso. Entrou e nem tipo, entrou e o jogo acabou. Entrou, o jogo acabou. Mas foi João Veloso. Mas quem ele colocou para jogar mesmo foi o João Rego. O João Rego. Entrou meio atrapalhado, mas fechava bem. Mas assim, o João Rego, ele no ponto de vista tático, é mais evoluído do que o Prestiani e o Sheldrup. Ele pode não ter, do ponto de vista técnico, as mesmas valências que os outros jogadores têm, como Prestiani e Sheldrup. Mas do ponto de vista tático, é um jogador que eu via jogar na equipa B, só que não tem físico. Eu acho que nesse momento, o Benfica deveria mudar o esquema tático. O Benfica tem 3 grandes centrais. Eu penso que precisa de um central que tem velocidade. Por exemplo, esse gol do Rio Ave, se o Otamendi, no lugar do Otamendi está o Tomás Araújo chega primeiro nessa bola que esse jogador. Tomás Araújo é mais veloz. Mas nesse momento, o Benfica tem que jogar com 3 centrais. Colocar o Antônio Silva descair para a direita, o Otamendi descair para a esquerda, e Tomás Araújo é o central do meio com velocidade. Eu dei aquela opinião. Do ponto de vista tático, o Benfica ganharia mais bolas no meio campo, porque a defesa jogava mais subida. E depois temos 2 laterais com característica ofensiva. Né? Era só. Eu acho que se o Mourinho tiver essa ideia em mente, o Benfica pode bater de alguma forma com o Chelsea. Agora, se jogar de peito aberto, vai para golear. Possivelmente não. Possivelmente o Benfica não vai jogar de peito aberto como joga contra essas equipes de campeonato português. Não, eu acredito que o Mourinho vai colocar neste jogo o seguinte 11. Ele vai colocar Trubin, Dedic, Antônio Silva, Otamendi Dal, Enzo Rios, Luca Bacchio, Sudakov, Frederico Az na esquerda e Pavlidis na frente. Este é o 11 que ele vai colocar. Se fosse eu como treinador, eu colocaria Trubin, Antônio Silva, Tomás Araújo e Otamendi, Dedic, Rios, Enzo e Dal, Sudakov à esquerda, descair para a esquerda, Luca Bacchio na direita e Pavlidis na frente, tiraria o Asus e colocaria o Tomás Araújo. Mas sou eu. Epa, Joy, a mesma coisa que eu perguntei aqui para o Sandro, porque eu acho que dá para nós engrenarmos justamente os 2 jogos, porque foram tão próximos um jogo do outro que nós temos até memórias frescas com relação ao jogo anterior.
para este jogo aqui. E as exibições também, Exatamente. As exibições não foram das melhores, né? Nenhum dos jogos. Mas antes de você poder antes de você desenvolver aqui o teu raciocínio, cara, tem outra coisa também que me chamou a atenção no jogo de hoje. Quando ele coloca o rapaz, o Ivanovic, no lugar de Luque Bacchio, ele tenta colocar Ivanovic para tentar fazer ala direita. Entendeu? Tenta colocar. E automaticamente o que aconteceu? Ivanovic descaía sempre pro meio, atrás de Pavlidis. E você deixava sempre aqui o lado direito, a exposição, o Dedić, que diga-se passagem também. Epá. Tá cansado. Eu acho tá que cansado. O Rio nessa substituição deveria ter colocado o Prestiano. Mas assim, eu acho que o Prestiano renderia mais do que Ivanovic naquela posição. Mas pronto, eu acho que ele, como o Prestiano também vai para o Mundial de Sub-20, ele está querendo apostar nos jogadores que vão ficar. Faz sentido. Dito isso para o quê? Benfica começou, digamos, a sofrer bastante lado direito. Não sei se você o Dedić já estava esgotado. Exatamente. E Só que aí que eu notei, aí que vem aquela questão que eu falo, você que muitas vezes tudo é muito questões de cabeça. Eu senti que o Dedić começou a calmar mais o ímpeto dele no jogo, entendeu? Tendo em conta que ele via que o ritmo dele não estava mais acompanhando alguns jogadores do Gil Vicente, que sempre arrancava daquele lado lá. E ele começou a jogar, ele começou a se comportar de forma mais estratégica. Tipo assim, deixar sempre o jogador tomar iniciativa, depois agir. Você percebeu que em muitos casos ele começou sempre a fechar os gajos sempre para a linha de fundo. Começou a fechar o jogador para a linha de fundo. Não precisa correr muito, não. Fecha ele só, não dá espaço. Quando ele vai arrancar, fecha o corpo dele, para ele não ver a bola. Entendeu? Mas o Dedić está sentindo mais dificuldade do ponto de vista tático com o Mourinho, quando o Frederico quase não joga a médio direito. Porque quando o Frederico quase jogava a médio direito, o Dedić fechava por dentro, fazia que nem um terceiro central, e o Asos ajudava mais. Agora ele está mais exposto. Sim, mas ele começou o jogo. Ele no meio ala com o Lucas Ele começou o jogo. Muito bem. Ele começou o jogo. E vocês viram a asneira do Trubin hoje de novo? Aí dá uma bola na cabeça da área de novo. Esse Trubin, eu esqueci de falar. Mas, Joy, para dar continuidade aí às tuas análises, eu fiz questão de colocar essa questão, eu coloquei esse ponto, porque o Dedić começou o jogo, entendeu? Dando muito bote em falso. E muitas vezes pegava na corrida com algum jogador de Gil Vicente, ele não conseguia seguir. Não sei se isso está relacionado à última lesão que ele teve, ou mesmo a um acumulado de subcarga física. Eu não sei. Mas depois ele começou digamos, calmar um pouquinho mais o lado dele, mais aquela coisa mais de tipo assim, não precisamos tipo assim, ser muito afoito ao lance. E as coisas começaram a funcionar. O que o Gil Vicente começou a fazer? Passa a bola para outro flanco. Começou a explorar mais outro flanco. Entendendo? Então, isso aqui é isso que eu quero dizer, cara. Cabeça. Jogadores tipo assim, quando começa a centrar mais cabeça, começa a mais ter aquele controle emocional, eles jogam melhores. Aquilo que o Mourinho disse, jogadores felizes fazem coisas melhores do que jogadores tristes, né? Mas enfim, dá aqui o teu parecer do jogo. Se quiser fazer a ponte também com o jogo do Rio Ave, tá à vontade, cara. Assim, bem, começando pelo Rio Ave, né? Aquele jogo jogamos mal no primeiro tempo, porque tínhamos um Rio Ave que estava muito defensivo, jogava muito lá atrás e explorando jogadas em contra-ataque. Então, aí com uma postura tática muito lenta, porque a gente também tem que vencer esses times que jogam com um bloco muito baixo, você tem que tocar a bola mais rápido. E aí Benfica com essa fadiga física e mental, porque não é só física, né? Física e mental. E não estava conseguindo fazer isso. Então, é só passe para o lado, passe para trás, passe para o lado. Aí não consegue.
esporadicamente tentando passos para dentro e que não deu certo. Quando entra o Luke Bacchio no segundo tempo, a gente consegue jogar melhor, consegue ter uns rasgos de drible e uns passes também para dentro da área. E aí, né, conseguimos fazer o gol. Depois vem aquele Benfica de insegurança, de passes falhados e erros de marcação, desposicionamento. E curiosamente, né? É aquilo que você sempre diz, né, João? E você manda mensagem. Benfica começa os jogos a dormir. Os jogadores estão sempre a dormir, exatamente. E hoje aconteceu a mesma coisa. Né? Depois daqui, porque e como a gente já vinha numa sequência de 3 jogos seguidos tomando gol do mesmo jeito e a coisa não muda, e para piorar, os gols que nós tomamos foram sempre em último minuto, nos últimos minutos do jogo, o que não permite mais uma reação do time, né, para conseguir pelo menos empatar, no caso do Qarabag, ou virar o jogo, né, no caso do Santa Clara e do Rio Ave. E aí os jogadores começam a ficar tensos. No jogo de hoje é a mesma coisa. Jogamos muito mal com 40 segundos. O Sobrinho estava fazendo uma baita defesa, porque o Gil Vicente já estava na cara do gol, saiu na cara do gol 2 vezes, com menos de 1 minuto. E o Sobrinho tem que fazer 2 defesas, que é um absurdo, né? Porque os jogadores simplesmente entraram a dormir. E aí também eles não ajudam, né? Porque se estão sob pressão, estão jogando em casa, se já tiveram problemas, né, de serem assobiados e tal, né, porque cometeram erros infantis e que originou a perda de ponto, né, no campeonato, 2 jogos seguidos, perda de ponto, e os jogadores entram do mesmo jeito. Eu entendo que toda a questão física, toda a questão externa, toda a pressão que existe, mas, pelo amor de Deus, não, isso eu concordo, isso é que eu concordo contigo, porque isso não é coisa de hoje, né? Isso os jogadores têm que entrar nos jogos concentrados. Isso é algo que nós já presenciamos ó. Pois é. Não, isso não muda, cara. Desde a época do Roger Schmidt, é o mesmo problema. A gente entra sempre, tipo, como se o jogo não tivesse começado. Tipo, aí... Em poucos minutos a gente já teve. O Gil sempre ter feito uns 2 ou 3 gols. Em menos de 10 minutos. Na volta do intervalo também, acho que tiveram mais 3 chances. Na volta do intervalo, a mesma coisa, exatamente. Mesma coisa. E tem outra questão também, né? Quando a coisa tá ruim do nosso lado, tem o árbitro também. O árbitro que. Pelo amor de Deus, aí, mas já que você tá tocando, siga. Porque o gol do Gil Vicente, ele nasce de uma falta claríssima e para cartão amarelo do jogador. Não foi uma falta simples. Um carinho por trás. Eu te digo mais. Se é um outro jogador. Se fosse ao contrário, ele anulava o gol do Benfica. Não, se é um outro jogador. Ele até levar vermelho. Exatamente, se é um outro jogador que sofre aquela falta ali. Ele ia se jogar no campo e o árbitro ia se contorcer todo e tal. O VAR tem que chamar. O VAR não se jogou, mas o VAR tem que chamar. É um lance que o VAR tem que chamar. Né? Porque um cara, sim, mesmo que o árbitro depois não concorde, não concordo, seja para vermelho, o cara tem que chamar, ele olha o lance e depois diz, não, é amarelo e interrompe o lance aí. Mas, Joy, Joy, você... Não daria aquela jogada, porque a jogada do gol surge depois. Veja se você concorda comigo. Tudo bem que não é muito característica de Antônio Silva se jogar assim diante de faltas ou coisa assim e tal. Mas eu acredito que o jogador tá numa situação em que, tipo assim, ele quer mostrar o serviço. E nisso de querer mostrar o serviço, ele esquece dessas coisas. Sim, é questão também de maturidade, mentalidade também de um garoto de 21 anos. Se fosse um Otamendi nesse lance, claro que ele né, não ia simplesmente perder a bola e deixar de jogar. Porque não tinha como ele continuar a jogar, porque o cara deu um carinho. Não, porque algumas pessoas vão dizer assim, não, mas foi um carrinho que não machuca. Você tem que quebrar a pele depois você ter cartão vermelho. O Benfica teve gol anulado no jogo passado por pisão no dedo. Pois é, um pisão no dedo teve gol anulado, aí o cara deu um carinho. Gigante. Inacreditável, né?
E Olha, cara, dá um carinho e e nessa não, questão não de. anula o gol. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu até deixei esse de lado, desse pisão e tal, porque já a gente sabe que isso é. Deveria, na verdade, deveria ser critério, tendo em conta que eles às vezes apitam isso. E convenhamos também, já houve uma altura que também tivemos um pisãozinho na ponta de dedo e marcou penalti a nosso favor, que sejamos coerentes. Sim. Eu não sei se vocês Então, lembram, entendeu? mas aí é a questão. Contato na área tem direto, tem pisão, toda hora, zagueiros pisando Então, tipo assim, se ele marcou penalti para aquele lance lá, Cara, eu eles não iam duvido marcar que. pênalti em todo jogo, então. Eu não duvido que eles vão anular esse jogo, esse gol aqui do Benfica. A questão não é isso. A questão é, vamos ver o critério que vai vir depois. Não, não tem critério nenhum. Senão Entendeu? o gol que nós tomamos hoje do Gil Vicente não teria acontecido. Pois Não é. tem critério, né? Pois é. Pelo menos a nosso favor não tem. Não foi uma jogada direta, por isso o vídeo árbitro não pode chamar. Mas eu vou te falar, mesmo se fosse jogada direta. Não, na verdade, ele não deveria deixar o lance continuar. Ele tem que chamar. Não, isso é. Não, o que? Não, o vídeo árbitro não chamou aquele lance ali. Cara, como eu tô te dizendo, se o Antônio Silva se joga no chão, o vídeo árbitro não tem como mascarar. Tem que chamar. Como o carro ficou em pé. Você viu aquela coisa. Aquela velha discussão do Belotti. Se Belotti não levanta no chão naquele jogo ali, fica ali no chão mesmo, coisa. Vão ver aquela jogada. Ele ia parar aquela coisa. Tá entendendo? Literalmente isso. A gente viu os lances hoje, né? De alguns jogos que o jogador fica no chão. É assim, cara. A torcida poderia depois ir pro chão. Sim. Pro chão. Entendeu? Exatamente. Então. Bem, enfim, só para finalizar, eu acho que, assim, tendo em conta que o Algin, eu não sei se só a gente que está vendo que o Algin está em baixa forma e o Mourinho não percebeu isso, eu acho que ele deveria ter colocado o Tomás Araújo como volante. Como eu já comentei em off com vocês, como ele fez com o Pepe no Real Madrid, o Pepe jogou assim algumas vezes, não foi sempre, alguns jogos jogou de volante, e ele jogou bem nessa posição. E como eu já vi Davi Luiz também jogar volante no Benfica com o Jorge Jesus. E, a gente não tá sem o Manu Silva, que tá lesionado. O Manu Silva tem que recuperar. O Nuno Félix também, que seria um jogador também que é bom para essa posição. Também tá lesionado, que não sei, também teve o azar também de lesionado, também lesão grave. Então temos somente o Enzo. E com a saída do Florentino, cara, o técnico também tem que ter a perspicácia de entender que, cara, temos que colocar alguém que saiba defender no meio de campo. Se você não vai jogar com 3 zagueiros, coloca o zagueiro de volante. E o Tomás Araújo pode fazer muito bem essa posição. É um cara que sabe defender e sabe sair bem a jogar, tem boa leitura de jogo. Então, ele ia dar a melhor cobertura pro Rios, no meio de campo. Uhum. E eu colocaria o Sudakov na esquerda e colocaria o Barreiros como segundo atacante, atrás de Mavilides. E nós teremos o meio de campo mais consistente. Não precisaria ter essa avalanche de perda de bola que nós tivemos e o meio de campo era uma passadeira pro Gil Vicente. Né? E quando eu achei que depois do gol, depois tomamos gol, depois que ele viu o primeiro tempo, que o meio de campo não estava dando muito espaço, eu achei que ele ia fazer entrar o Tomás Araújo para o meio de campo no intervalo do jogo, ou mesmo no decorrer do segundo tempo, ele não fez. Tanto que nós começamos o segundo tempo e já tomamos um gol. Tomamos um gol que ainda bem que foi anulado, né? Porque a gente não merecia. Enfim, esperamos que com o Chelsea seja melhor. É o seguinte, que fique bem claro que assim, aquilo que eu falei no começo do vídeo, as pessoas muitos vão rotular, pessoas principalmente que são anti-Benfica, vão rotular como se fosse desculpa. É um fato. Do mesmo jeito que eu concordo com tudo que a Ailton disse, que a mudança tinha que ter sido feito antes do Mundial do Clube. O Lage não é para continuar, porque nós já cometemos o mesmo erro com o Schmidt, não é para cometer o mesmo erro com o Lage. Este é um ponto. Já erramos. Vem o Lage. Temos o começo da época. É assim, eu falo isso principalmente para os benfiquistas, cara. Não é que tipo assim, jogadores que nós compramos não servem, jogadores que estão ali não servem. Nós temos bons jogadores. E eu acredito que, o triste é se nós levamos muito tempo para digamos, conseguir fazer o elenco funcionar.
E aí você acaba perdendo pontos, não sei lá que e tal. Mas eu acredito que, tipo assim, temos jogadores para montar um bom elenco. Porque eles já deram mostra lá no começo que eles são capazes. São jogadores fiáveis, são jogadores que têm... Assim, se formos pensar, beleza, nós não temos jogadores, gastou-se muito dinheiro e tal. Esperar que é janeiro para contratar? Eu acredito que vai contratar alguém. Em janeiro acho que vai contratar alguém. Com certeza. Mas até lá é o que temos que ganhar os jogos. É o que temos. E eu acredito que nós temos peça. Temos peças para funcionar. Sim, temos. O problema é saber encaixá-las, né? E eu tenho cá para mim que, tipo, tudo bem que vamos ter um jogo com Chelsea daqui a 3, 4 dias, né? Vamos ter um jogo contra o Chelsea daqui a 3, 4 dias. Eu acredito que o time já vai ter outra cara. E essa história que eu tô vendo muita gente comentando, tipo assim, vai pro Estado do Dragão, jogando assim, Porto vai não sei o que lá e tal. Gente, calma. Não é bem calma. assim. As coisas não são tão lineares assim. Até o jogo no Estado do Dragão, temos para aí que é uma semana, né? Tudo bem que tem esse jogo de Chelsea no meio, mas, gente, vamos com calma, entendeu? Isso também não estamos a falar muito. Também vai ter 2 jogos antes do Benfica, né? O problema é que Porto a gente tem uma vantagem. Porto tem um dia a menos que o Benfica. Vai ter um dia a menos. Eles vão ter 2 jogos aí no meio da semana. Porto joga na quarta ou na quinta? Porto joga na terça e joga na quinta. Terça-feira com 29 contra... Não, terça-feira não. Terça não, segunda. Segunda 29 contra a Roca. Depois joga na quinta-feira contra... Não sei quem, mas esse aqui é Europa League. Depois joga no sábado? Exatamente. Joga no sábado. Depois vai jogar no sábado? Sábado? Não. Ué. Tanto que eles criticaram pra caramba. Quinta-feira, sexta, sábado? Não. Não. Domingo. É domingo. Sim, eles vão ter 2 dias só. Benfica vai jogar terça-feira contra Chelsea. E vai poder ter até domingo para descansar. Exatamente. E o Benfica tem mais... Pelo menos no jogo do Porto, a gente vai estar descansado. Sim, também nós viemos antes com muito mais jogos do que eles. Sim. Entendeu? Mas enfim, já passando para o Ailton, você que quer já dar continuidade aqui, já passando para o jogo jogo contra o Chelsea, né, cara? Sim. Você que faz aqui a análise, até você deu já o 11 que você tem de mas é assim, e tal. Mas o que é que você acha que vai acontecer nesse jogo aí, cara? Esse jogo o Benfica tem que mudar de atitude, tem que mudar de postura e tem que encarar o jogo como um jogo grande, um jogo sério. Porque o Benfica, se for jogar como jogou contra a equipa do Rio Ave ou a equipa do Gil Vicente hoje, aí vai ser complicado. Mas parece-me que é um jogo em que a própria característica do jogo vai ser diferente. O Chelsea é uma equipa que não fica lá atrás, né? Que vai atacar. O Benfica defendendo poderá também sair para contra-ataque, poderá ser um jogo diferente. Mas, do ponto de vista físico, vai exigir dos jogadores do Benfica que eles tenham que correr mais. Fala-se muito do Rio, mas o Rio corre. É o único que corre, né? Taticamente, o Rio pode não estar bem, mas ele dá vida, ele dá luta. E talvez nesses jogos é preciso jogadores que realmente deem vida. E hoje, não sei se você reparou, mas hoje ele estava no campo em muitas situações tentando, digamos, orientar a galera. Tipo, a galera ali na frente e tal. Por exemplo, o Ivanovic e tal, essas coisas. Porque são jogadores que nitidamente não estão... Você vê que não estão entrosados. Não há o time, o elenco, o treinador não teve tempo de entrosar os jogadores em vários tipos de jogadas. Não tem como, né? Tá improvisando. Tá improvisando, cara. Você viu aquele, teve uma bola, houve um contra-ataque em que Luque Bacchio, ele dribla aí eram 2 jogadores, um passava pela linha e outro entrava na área. Ele colocou a bola no espaço vazio entre eles. O que eu falei lá no começo? Pra quem passar. Jogadores ainda não se conhecem. Eles não se conhecem. Entendeu? Então, é assim, eu vou dar uma de Sandro. Que tem cá pra mim, que Benfica vai ganhar esse jogo, vai ganhar Chelsea 2-1, cara. Eu não sou muito de fazer. Quer dizer, não é que eu não sou, a gente não deu muita sorte ultimamente fazendo a divisão dos resultados. Fazendo previsões. Mas eu tenho cá pra mim, que nós vamos ganhar esse jogo no Chelsea, cara. Vamos ganhar esse jogo no Chelsea. Eu acho que esse jogo vai ser 2-2.
Eu acho que nós vamos ganhar. Eu acho não, eu tenho cá a convicção que vamos ganhar esse jogo. Vai ser um jogo até bom, porque o Chelsea também perdeu o primeiro jogo, né? Na Champions. Também não tem vindo de bons resultados na Premier League. Mas eles têm uma boa defesa, né? Mas eles como time Eles têm uma boa defesa. Isso aí. Então, Eu até acho que eles têm melhor ataque do que defesa. lateral esquerdo deles é muito bom. Defende e ataca muito. E o lado direito também é bom se eles jogarem com aquele francês, aquele Malo Gusto. Porque o Rhys James defende. O outro lesionou, né, cara? O rapaz, o Cole Palmer. Cole Palmer. Lesionou. Tá bom então pra gente. Menos uma dor de cabeça. E Cole não Palmer joga. Não joga. Tá bom. Mas tem lá o Pedro Neto também, que é chato. Sim, mas o Palmer é a estrela do time, né, cara? É por isso que o Estevão tá jogando, né? E titular. Sim, o Mas Estevão, João João Pedro. João Pedro. E aí, Cara, mas o Estevão também é chato. Eu ainda acho que a gente tem que adotar o sistema de 3 centrais lá. Mas, sou eu a dizer. Vamos ver. Bem, eu acho que vamos precisar de extremos, então em janeiro temos que trazer mais 2 extremos. Não tem jeito. O Benfica? Bons. Sim. Sim. Nós só temos o Luca dois Baixo, extremos. 0. Todos os outros são 0. Não adianta. E não só, extremo, 2 extremos e o lateral esquerdo. Não é possível. O Sudakov vai jogar bem, jogou melhor na posição do médio esquerdo, médio interior esquerdo, do que no centro hoje. Eu acho. Também, eu acho que o jogador também, o Sudakov também está a acusar o desgaste. Que ele fez 2, 3 jogos na seleção completos, depois veio para o Benfica, não parou. Está a acusar desgaste. Bem, pessoal, é questão também de entrosamento também, né? Porque quando você não está entrosado, você corre mal. Não, é tipo um efeito cascata, cara. É um efeito cascata. Em circunstâncias. Aí que entra a questão. Tá correndo de forma errada. Joy, é aí que entra a questão que eu coloquei lá no começo, que cada caso é um caso, até só que eu não desenvolvi, que é o seguinte: tiveram outros times que foram para o Mundial do Clube. Mas se você tem. Exatamente. E outra coisa, se você tem um time mais entrosado, um time que já se conhece, mesmo com o cansaço, o desgaste, sei lá o que for, o jogador, por instinto próprio, eles fazem o automático. Tá entendendo? E você vai me dizer, por exemplo, jogar contra tipo um Santa Clara da vida aqui e tal. Vou te falar, um Benfica entrosado, mesmo jogar na meio gás, ganha. Ganha facilmente. Tá entendendo? Então, voltando, por isso que eu recomendo que vocês vejam a entrevista aí do Mourinho, voltando àquela questão que ele disse. Um time que tá jogando bem no campeonato contra um time que tá sobre todos esses aspectos que eu coloquei, não tem tempo de treinamento, todos esses assuntos externos, eleições, não sei lá, um monte de coisa. As coisas muitas vezes vão equilibrar e tender mais para o adversário, que não é do mesmo calibre do Benfica, mas está jogando bem, do que para o lado do Benfica. Entendeu? Mas enfim, O Benfica precisava do Manu agora. Se o Manu recuperasse, o cara vai recuperar só em novembro, né? E ainda tem a questão da falta de ritmo, né? Ele tá quase um ano, né? Mas o cara vai voltar quando? Ele lesionou no início do ano. Ele vai voltar chegou 2 jogos, 3 jogos. A previsão que final de novembro. Final de novembro ou início de novembro? Não, estava se falando de dezembro próprio. Mas aí vai voltar, não tem ritmo ainda. Não, mas ele já estava correndo. Mas não está integrado com o time. Não tá com o time ainda, né? Fazendo algum. Ele pode fazer. Eu ainda acho que em outubro esse cara vai jogar. Pode ser que volte antes, né? Hoje em dia, os jogadores estão voltando antes do. Eu acho que outubro. Ele lesionou em fevereiro. Fevereiro para setembro já vai 7 meses. Muito tempo. 7 meses. Mas tá bom, no início de outubro ele vai jogar. Para nós não estendermos esse vídeo muito com coisas que fazem parte do Benfica, mas enfim, a gente já comenta aí em outras ocasiões e não deixar o vídeo muito mais longo. Acho que para hoje está bom. Vamos ficar aí na torcida para o próximo jogo contra a Chelsea. E como eu já disse antes, eu tenho cá um feeling que vamos ter um resultado positivo.
contrariar muito o que muitos alguns comentaristas do mal pensam, eu acho que nós vamos ganhar aquele jogo. E Estado do Dragão é um outro jogo, cara. É um outro jogo e acredito um outro Benfica. Entendeu? Não este Também. Benfica que nós vimos até hoje. Um outro Benfica. Galera, mais alguma coisa para complementar? Apenas agradecer ao pessoal. Boa sorte ao Benfica Ah, e que realmente façamos um bom jogo contra o Chelsea. Quem Vamos sabe, depois desse jogo, a gente engrena de uma vez. pois é. Tomara. Precisamos de confiança, cara. Precisamos de confiança. Olha, pessoal, mas só um ponto aqui que eu esqueci de citar no começo do vídeo. Pessoal que me perdoou pela voz um tanto esquisita, né? Porque a coisa aqui não está muito legal, o nariz está um bocado. Enfim. Acontece. Eu quase que colocava vocês Viu? para abrir o programa, para abrir o vídeo aqui. Epa. Mas galera, é isso. Valeu, carrega Benfica, tamo junto. Isso E até aí. o próximo vídeo. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Força! Tchau. Vamos que vamos. Isso aí.